Olá, Gilmar. Bom dia. Olha o Thiagão aí, Ricardo. Bom dia, cá. Vamos lá, vai ser legal hoje, hein? Vamos inaugurar nossa série de entrevistas. 25 histórias de sucesso. Olha lá, bom dia, Lívia, Kelly, Paula. Isso aí, descarrega o coraçãozinho. Bom dia, Carlos. Descarrega o coraçãozinho aí pra gente fazer esse vídeo subir. Aproveita agora os primeiros 5 minutos, chama a galera, clica no aviãozinho aí. É muito rápido, clica no aviãozinho e marca 5 pessoas. Clica no aviãozinho e marca mais 5 pessoas. Vamos fazer essa live lotar. Vamos conhecer muitas histórias de sucesso a partir de hoje até o último dia do mês, sem parar, de domingo a domingo. Vamos lá, clica no aviãozinho e chama a gente. Hoje, a primeira história, eu vou abrir com a minha história. Vou contar para vocês na íntegra toda a minha história, todos os meus desafios, todo o meu passo a passo. Tem uma musiquinha de fundo aqui só para dar um tempinho. Daqui a pouco eu baixo essa musiquinha e a gente começa. Vamos lá, descarrega o coraçãozinho aí. Clica no aviãozinho, marca 5 pessoas. Vamos lá. Você consegue, você pode me ajudar a ter mais gente nessa live. Não estamos num horário de concorrência. Antes do almoço, tranquilo. Quando acabar aqui a gente almoça. Quando eu começar a voar, eu nem sei, meu coração vai. Vamos lá, vamos voltar, vamos criar nossas asas. A gente vai começar a construir as nossas asas. Olha aí a Cris. Ei, Cris, que legal você aí. Brunão aí também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, chama a galera. Clica no aviãozinho e chama a galera. Nós somos em 30 aqui. Vamos bater 100 pessoas aqui hoje. Olha lá. Olha aí, Humbertão. Humbertão. Sexta-feira é você, hein, Humbertão? Sua história é sexta-feira, hein? Tô te esperando aqui, sexta-feira. Vai lá, galera. Conta, chama a gente. Clica no aviãozinho e chama a gente aí. Pra gente começar. Vou ligar meu cronômetro aqui pra contar o tempo. Valendo! Os próximos 4 minutos a gente vai começar a chamar a galera. Vamos lá. Tem muita coisa legal. Nós vamos ter 25 histórias de pessoas de sucesso. 25 histórias de pessoas de sucesso. Olha lá, se hoje estou numa empresa aérea, graças a você, Érica Prates, minha amiga do Rio de Janeiro, que legal, obrigado pelo carinho. Fica com a gente na live aí, façam seus comentários. Chama a galera no aviãozinho aí, vamos lá. Descarrega o dedo no coraçãozinho aí pra gente fazer essa live ficar mais relevante e chegar em mais gente. Todas as 25 histórias ficarão gravadas numa playlist no YouTube. Fato inédito na aviação, nunca ninguém fez isso ainda. Fazer uma playlist com 25 histórias. Depois já estou captando nomes para as próximas 25 histórias. Vamos fazer disso uma rotina, de tempos em tempos. Vamos lá, já somos 30 pessoas aqui ao vivo. Chama no coraçãozinho aí. O quanto que o Instituto Melhorando Pessoas já impactou a sua vida de alguma forma, já fez você refletir sobre alguma forma. Essa é a minha história. Vou contar para vocês desde quando eu comecei. Obviamente muita gente já conhece, mas vale a pena a gente ressaltar de novo aí. Vamos lá. Vamos lá. Chama a galera. 2 minutos eu começo a falar. Chama a galera. Todo mundo tem uma história, você também tem a sua história. Honre e respeite a sua história e será feliz. Honre e respeite a sua história e vai passar em qualquer processo seletivo. Há muitos e muitos anos eu bato nessa tecla. Honre e respeite a sua história. Aprenda a contar a sua história. Olha a Kelly falando aí. Estou me preparando, agora vai. Vamos lá, com treinamento. Isso mesmo. Vamos lá, galera. Tá dando 2 minutos. Eu vou começar a contar a história. A galera vai entrando e a gente vai se falando. Enquanto eu estiver contando a minha história, clica no aviãozinho e vai chamando gente. 2 minutos, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou baixar o som aqui um pouquinho pra gente começar a contar a nossa história. Beleza! Tô muito feliz por encabeçar e inaugurar esse novo projeto, um projeto novo do Instituto Melhorando Pessoas, onde a gente vai aí, de alguma forma, conhecer, fazer com que a história dessas 25 pessoas maravilhosas se espalhem para mais gente. Eu gosto realmente, o meu objetivo com esse projeto de 25 histórias de sucesso é exatamente fazer com que você modele a sua história, que você veja que existem pessoas comuns, como eu, como Humberto, como trocentas outras pessoas que vão falar aqui,
que alcançaram seus resultados, que estão ainda pleiteando os seus resultados, mas eles fizeram alguma coisa. É exatamente isso que a gente vai acontecer. Quais são os passos que eles deram, né? O que eles fizeram para alcançar esse resultado? Então, vamos lá, bola para frente. Talvez a internet dê umas travadinhas ou outra. Para mim aqui por enquanto está normal, mas talvez a velocidade da internet dê uma travadinha ou outra, até porque nós estamos tendo num momento que muita gente está usando a internet ao mesmo tempo. Mas eu vim aqui hoje para contar minha história. Vou começar com a minha história e a partir de amanhã começam as entrevistas. Então, hoje a tela é só minha. Isso. A partir de amanhã a gente divide a tela com outras pessoas maravilhosas. No final da entrevista, no final da aula, eu tenho programado aqui pelo menos uns 30 minutos para contar a minha história. Eu vou fazer ela de uma forma um pouquinho mais compacta. E aí eu abro para algumas perguntas que vocês queiram fazer, tá bom? Perguntas relevantes em relação à história. A gente não vai falar de crise, não vamos falar de nada que não seja em relação à história. Qualquer curiosidade que vocês tenham em relação à minha história, anota num papelzinho aí, que no final, se eu não tiver respondido, vocês vão poder perguntar. Depois, se for o caso, a gente abre uma outra live para bater papo informal e tirar outras dúvidas. Então vamos lá. Hoje eu tenho 46 anos de idade, meu nome é Alexandre Amado Maripensa. Para quem não sabe, Scott não faz parte oficial do meu nome. Mas aonde nasceu o Alexandre Amado Maripensa? Ele nasceu na cidade do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, exatamente em 1974, numa família simples, onde minha mãe é imigrante portuguesa, o meu pai é procedente do interior, na região ali de Presidente Prudente, Santo Anastácio, um pai metalúrgico, uma mãe dona de casa. Foi assim nasceu Alexandre Amado Maripensa, há 46 anos atrás. E eu sempre conto isso na história, né? Literalmente dentro de uma casinha simples, um barraquinho simples, aonde foi as minhas primeiras lembranças. Aonde eu passei a minha vida inteira ajudando os meus pais a construir a casa deles. Graças a Deus hoje eles têm uma casa muito boa, de muita qualidade, que foi construída dia a dia, final de semana. Eu posso dizer para vocês que eu conheço hoje do alicerce de uma casa até o acabamento de uma casa. Graças aí ao bom Deus, eu aprendi a fazer tudo isso, acompanhando o crescimento da minha própria casa, dos meus pais, junto com meu avô, que era ali, na época, o mestre de obras, e todos nós éramos os ajudantes. Então, desde que eu me conheço por gente, eu já trabalho com areia, pedra, cimento, tijolo e construindo casas. E eu digo para vocês que isso foi um fator que me enriqueceu, me deu muita força, porque eu vi a luta que foi para os meus pais, literalmente, terem alguma coisa, construírem alguma coisa. E hoje eles têm lá a casinha deles, hoje eles estão aposentados. Então, primeira coisa, agradecer Papai do Céu por ter me provido vir nesta família. Segunda coisa, agradecer Dona Lourdes, seu Antônio, por ter me trazido ao mundo. Essa gratidão é eterna, ela nunca vai mudar. E aí eu vim de uma infância muito simples, graças a Deus nunca passamos necessidade. E com aproximadamente uns 8 anos, eu fui matriculado no movimento escoteiro. Para quem não sabe, eu fui escoteiro durante praticamente 30 anos da minha história consecutivamente. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. O escotismo é um movimento educacional que existe no mundo inteiro com mais de 100 anos. Né? São mais de 105 anos já que existe. E é um movimento educacional para ajudar jovens, para formar jovens em relação à cidadania, caráter, trabalho em equipe. O que eu sou muito hoje como homem, como pai, como marido, como profissional, eu trago os meus valores do movimento escoteiro. Então, uma vez escoteiro, sempre alerta. Eu comecei lá com 8 anos e praticamente eu me ausentei, me afastei do movimento escoteiro com os meus 33 anos, quando realmente eu comecei a dar muito treinamento de final de semana, e o movimento escoteiro funciona aos finais de semana, me afastei. Mas eu vivi todas as fases do movimento escoteiro, que são fases como o Lobinho, que é a primeira de 7 a 11 anos, depois do escoteiro, o sênior, o pioneiro. Cheguei a ser a dirigente, né? Cheguei no topo da carreira de um chefe escoteiro, tirei a maior insígnia que existe, que é a insígnia da madeira. Quem não sabe o que eu estou falando, tudo bem, mas quem sabe já vai entender. Onde eu fui dirigente de grupo escoteiro também, aí eu comecei a buscar outros horizontes. Até hoje eu tenho grandes amigos lá. E com praticamente 13 anos, gosto muito de contar a minha história a partir dos 13 anos, que é quando começa a minha parte profissional. Então, aos 13 anos, eu comecei como office boy, né?
minha mãe me ajudou a procurar ir algum lugar para começar a trabalhar. Eu comecei a ver a necessidade, já tinha um irmão pequeno com praticamente 4 anos e vi a necessidade de começar a ajudar em casa, ter a minha liberdade. Onde eu comecei numa pequena empresa em São Bernardo do Campo, Secotools, como metalúrgico. Numa empresa metalúrgica, mas a minha primeira função foi office boy. Eu fiquei 2 anos trabalhando como office boy nessa empresa. Aprendi muita coisa. Aprendi organização, pontualidade, gerenciar documentos, viajar, andar pelo ABC todo, por São Paulo. Com 13 anos a gente já fazia todo esse tipo de trabalho. Só que eu percebi, né, vou tomando minha aguinha aqui, enquanto isso descarrega coraçãozinho aí, chama a galera, clica no aviãozinho, chama a gente, vamos bater 100 pessoas nessa live aqui. E eu percebi que o office boy não ia ter muito futuro, até porque o rapaz que me treinou, ele já estava completando 18 anos, nunca vou esquecer dele, meu mesmo nome, Alexandre também, e ele estava sendo desligado da empresa justamente para eu pegar o lugar dele. Então eu fiz uma reflexão, bem, quando eu completar 18 anos eu também vou ter que treinar alguém pegar o meu lugar, então eu não quero isso para mim, vou fazer outra coisa. E aí eu me matriculei no Senai. Aos 15 anos eu fiz um vestibular interno da empresa, tinha apenas uma única vaga, eu concorri com vários outros filhos de funcionários. Graças a Deus eu passei em primeiro lugar e a empresa me concedeu uma bolsa de 3 anos. O Senai foi aqui em São Bernardo mesmo, o Senai Almirante Tamandaré, que eu tenho muito orgulho, muito respeito por ele, muito carinho. Ele me formou várias bases, ele me deu uma escola maravilhosa, né, de conceito de padronização, de postura, aparência, barba, unha, cabelo, uniforme sempre limpo e impecável. Foram essas qualidades que o Senai me ensinou, além de 3 profissões que eu tirei lá dentro: o ajustador mecânico, o ferramenteiro de bancada e o torneiro mecânico. Todas elas ligadas ao mundo metalúrgico, porque para quem não sabe, o ABC era um polo metalúrgico muito forte. Então o meu objetivo principal era me formar como ferramenteiro, que era a profissão mais top que tinha na época, né? Isso em 1987 para 89. Então eu estava me formando nisso, me formei no Senai, regressei à empresa como bolsista e logo já fui efetivado como auxiliar de produção. Nessa empresa, como auxiliar de produção, a gente tinha que trabalhar em equipe, obviamente. O meu trabalho dependia as peças que eu fabricava dependia da fabricação de outras pessoas. Era uma reação em cadeia, né? Fazia aqui, passava para o outro, fazia mais um pedaço, passava para o outro. A gente trabalhava com peças de metal duro. Para quem não sabe, fabricação de peças de metal duro são aquelas pontinhas que vai numa broca que fura a parede. Aquela pontinha dura que você vê, às vezes o pai e a mãe furando a parede, aquela pontinha chama metal duro. Aquilo fura ferro, fura concreto, a gente fabricava esse tipo de peça. Claro, em grandes proporções, até para brocas de mineração. Quando eu já estava fechando aí meus 18 anos, né, eu já estava contratado nessa empresa como auxiliar de produção, eu fui desenvolvendo várias habilidades, como trabalho em equipe, a própria segurança pessoal minha e dos demais colegas. Em 4 anos eu fui trabalhando, o tempo foi passando, fui fazendo minhas amizades, fui galgando, estudando. Em 4 anos eu fui promovido como gerente mais jovem daquela empresa, desde que ela existia. Aos meus 22 anos eu fui contratado, né, promovido como gerente de qualidade dessa empresa. Então o meu trabalho era o trabalho final, né, de receber todas as peças e fazer o controle de qualidade, mandar essas peças para o setor de expedição e vender para o cliente final. Esse era o meu trabalho. Nessa época foi muito bom, porque foram praticamente 6 meses como gerente de qualidade nessa empresa, e o que aconteceu é que eu desenvolvi a habilidade da liderança, né? Eu tive que liderar 80 colaboradores, eu tive que montar escala de trabalho, eu tive que resolver conflito, eu tive que gerenciar uma série de processos dentro da empresa, e eu só tinha 18 anos de idade, 18 anos e meio. Então eu lembro nessa época que foi muito bom, porque eu tinha já um salário muito bom, tinha comprado um carro novo, 0 quilômetro, eu tinha acabado de passar no vestibular para ser engenheiro, eu ia fazer engenharia mecânica na Universidade de Santa Cecília em Santos, então eu estava super animado. Sempre solteiro nesse momento, uma namorada aqui, uma namorada ali, mas sempre solteiro, não tinha nenhum grau de vínculo com alguém naquele momento. Muito bem, e fazia parte do movimento escoteiro simultaneamente, né, aos finais de semana. Quando foi em 1996, 95 para 96, houve uma grande crise no mercado financeiro, não sei se vocês vão lembrar, talvez quem é mais novo não, quem é mais velho sim, os pais de vocês passaram pela crise do Plano Collor, né, onde foi
captado dinheiro, roubado dinheiro, entre outras coisas. Foi a primeira grande crise que eu enfrentei na minha vida. E foi muito triste porque a gente chegou para trabalhar num dia e simplesmente a empresa tinha uma plaquinha. Nós fechamos encerramos as nossas atividades, todo mundo está desligado, procurem os seus direitos. Então todo mundo foi mandado embora, com uma mão na frente e outra atrás, e a gente depois foi atrás de direitos, mas de repente a minha casa desmoronou. Eu costumo contar que, literalmente, foi o meu primeiro grande tombo, né? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Alexandre Scott está contando a sua história desde o início. A live vai ficar salva sim, vai para uma playlist lá no YouTube. Descarrega coraçãozinho aí se tá valendo, se tá legal, se tá ouvindo bem, se tá bom o ritmo de contar história. Eu não estou ensinando ninguém a contar história de 2 minutos aqui, eu estou contando minha história na íntegra. Lá no final eu provo para vocês que eu faço tudo isso em 2 minutos, tá bom? E aí foi onde eu me vi desempregado pela primeira vez na minha vida, né? Já com 9 anos consecutivos trabalhando. Foi realmente um baque muito forte, muito forte. Convida a galera no aviãozinho aí, pessoal, para mais gente ouvir essa história. Foi o grande primeiro tombo que eu levei na minha vida. Nessa época, como eu ainda fazia parte do movimento escoteiro, eu tinha um grande amigo meu desse grupo, que ele trabalhava na TAM. Na época era TAM regional, não era nem TAM linhas aéreas ainda. A TAM era pequenininha. Ela tinha só aviões Fokker 100, só aviões... O Grand Caravan hoje, que é a Total, a Two Flex usa, aviões que levavam 9, 12 passageiros. Esse meu amigo falou assim: Alexandre, eles estão precisando de bagageiro lá, carregador de mala. Você topa? Você está sem trabalhar? Falei, bem, eu topo. Pasmem, até então eu já tinha meus 22 anos e meio, eu nunca tinha ido ao aeroporto na minha vida, porque eu vim daquela família muito simples, que tudo que ganhava era para construir a sua casa. Então a gente nunca teve uma pretensão, nem sonhava andar de avião. Quem dera ir no aeroporto. Nunca tivemos ninguém no meio familiar para levar ou buscar no aeroporto. Não tínhamos carro, então era muito difícil, era inacessível o aeroporto. O sonho de viajar era inacessível naquele momento. A minha primeira ida ao aeroporto de Congonhas foi quando eu fui fazer meu teste de seleção para ser carregador de mala. Aconteceu uma série de coisas, eu fiquei de stand-by por 6 meses, e quando foi em janeiro de 97, eu lembro muito bem essa data, 6 de janeiro de 1997, eu fui contratado na aviação, na TAM regional, como carregador de mala. Carregador de mala na pista do aeroporto de Congonhas, embaixo de sol, embaixo de chuva, frio, calor, vento. 6 meses se passavam e eu fui promovido a agente de aeroporto. E aí eu já fui trabalhar realmente, trocou o uniforme, era um trabalho um pouco mais limpo. Eu aprendi uma série de coisas como carregador de mala, desenvolvi essa visão espacial, de encaixe de material. Como agente de aeroporto, desenvolvi atendimento ao cliente. Tive a grata oportunidade de trabalhar com o comandante Rolim, com o fundador da TAM. Todo dia pela manhã ele frequentava o aeroporto, a gente conversava. Aprendi muito com aquele mestre, muito, 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 muito. Tudo que eu sou hoje eu devo muito a ele também e à TAM. Quando foi 4 anos foram passando, eu fui trabalhando no check-in, trabalhando na loja, trabalhando no desembarque. Quando eu já tinha dominado todas as áreas do aeroporto, me surgiu a promoção para ser supervisor de aeroporto. Em meados de junho, julho, eu fui promovido a supervisor de aeroporto. Aí o cargo ficou esperando um pouquinho para ter andamento e houve uma outra grande oportunidade, que é a qual mudou a minha vida completamente. Estamos com 16 minutos de live aqui, eu estou muito feliz por você estar aqui ouvindo a minha história. Manda um joinha aí, descarrega o coraçãozinho, clica no aviãozinho para chamar mais gente. Já estamos chegando a quase 50 pessoas. Vamos lá, chama a galera. O que aconteceu? Eu fiz um processo interno, de novo tinha uma única vaga, tinha várias pessoas concorrendo e eu ganhei essa vaga. Eu fui promovido como instrutor de aeroporto. Esse momento é muito importante na minha vida, porque ele serve como referência para você também. O que você é diferente dos outros na tua vida? O que você tem que os outros não têm? Eu posso falar com todo orgulho do mundo que eu fui o primeiro instrutor de aeroportos da TAM Linhas Aéreas. Exatamente, o primeiro instrutor da TAM Linhas Aéreas está aqui na frente de vocês, onde nós começamos o departamento de treinamento de aeroportos, exatamente em outubro de 2000, literalmente do zero e sozinho. E aí os anos foram passando, a gente foi desenvolvendo, agregando equipe. Esse é um fato que eu sempre conto no meu curso, na minha história, porque é um fato de orgulho que eu tenho, muito orgulho. E foi em 2000, exatamente no ano de outubro de 2000, que a minha vida mudou completamente. Eu entrei no ramo da educação, eu fiz um X, literalmente naquele meu mundo metalúrgico. Ali eu enterrei, decretei que eu não voltaria mais para o ramo metalúrgico e que eu ia viver da aviação.
No ano 2000, me transformando em instrutor de aeroporto, eu comecei a viajar todas as cidades. Então vocês imaginam que se vocês pegarem um mapa de rotas da TAM da época de 2000, de 20 anos atrás, ela operava mais de 70 cidades. E eu viajei cada uma delas, uma semana inteira em cada uma delas, durante 4 anos, inclusive as bases todas internacionais da América do Sul, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, todos os lugares que a TAM operava. Depois, automaticamente, ela foi para os Estados Unidos, depois ela foi para a Europa. Estados Unidos eu fui, Nova York, Orlando, depois Europa eu fiz tudo que a TAM operava, né? Milão, Frankfurt, Paris, Madrid e assim por diante. Todas as cidades que ela... Londres. Então, um cara que nasceu lá naquele barraquinho da favela, lá naquele bairrozinho lá pobre, que foi se desenvolvendo e que nunca imaginou que depois de uns anos já tinha visitado mais de 100 cidades pelo mundo em mais de 17 países, esse sistema todo me fez com que eu tivesse que estudar idiomas. E hoje eu não me considero fluente, eu me considero hoje apenas um intermediário, onde eu me viro para poder entrevistar pessoas, conversar e até mesmo viajar. E fez exatamente esse processo. Eu tive que me desenvolver para poder viajar e dar aulas, né? E saber se comunicar no inglês e no espanhol, viajando por esse local todo. As aulas em si eram em português, porque eram para brasileiros. Mas foi muito importante para mim essas viagens. Eu ganhei uma coisa que nunca ninguém vai tirar de mim. A minha história, as minhas lembranças e a minha cultura. Isso ninguém tira de mim. Ninguém pega isso de mim. Muito bem. Quando foi em 2004, eu tive uma outra grande oportunidade. Me convidaram para ser instrutor de comissários. Olha que legal. Scott, você como instrutor de aeroporto já está mandando bem aqui, já organizou todo o departamento, já treinou mais de 6.000 comissários. Agora a gente quer que você traga a sua experiência e organização para o mundo de comissários. Ok, vamos lá. Desafio dado. Aí eu comecei a ficar sediado na academia de serviços, né, da TAM na época, aqui em Congonhas, e eu comecei a receber os comissários novos que eram contratados. 2004, 2005, vivemos mais algumas crises aí financeiras, de aviação ao longo desses processos. Quando eu comecei a dar aula para comissário, eu senti a necessidade de fazer o curso de comissário. Bem, eu vou fazer o curso de comissário também, que eu quero aprender. E eu procurei uma escola. E qual escola eu procurei? A escola do meu querido diretor José Luiz, ABC Fly, em Santo André. Por estar no meio da cidade, né? E chegando lá, eu tive uma grande oportunidade, e conversando com ele, da gente criar o primeiro curso de agente de aeroporto que existe no Brasil. Outra coisa, eu falo com muito orgulho, eu e mais 3 colegas que não estão mais na aviação, criamos o primeiro curso de agente de aeroporto. E aí também veio meu amigo Fábio, instrutor da TAM até hoje, que depois ele agregou a equipe. E a gente começou a dar essas aulas na BC Fly, depois a gente foi para a Zona Leste, Guarulhos, e foi espalhando esse curso aí pelo Brasil. Então eu sou muito feliz e muito orgulhoso. Clica no coraçãozinho aí, descarrega o sarrafo para a gente fazer essa live ter mais relevância. Clica no aviãozinho, já passamos das 50 pessoas, legal, beleza, vamos lá. Sem contar que essa live vai ficar gravada e eternalizada no nosso canal do YouTube, que já virou 750 mil visualizações. Perceba que esse é o número final, estou contando só uma parte da minha história. O que aconteceu? Como instrutor de comissário, eu comecei a treinar todos os comissários que chegavam na TAM, turmas e turmas e turmas. Isso foi de 2004 até 2007. Fiz o meu curso de comissário, passei nas provas. Eu nunca, sinceramente, quis ser comissário atuante. Eu trabalhava com treinamento e eu me apaixonei em trabalhar com treinamento. Então, simplesmente, eu deixei o curso lá só para falar, eu tenho o curso, se precisar amanhã ou depois é só eu faço a prova e beleza, vamos embora para frente, mas não era o foco, né? O foco era ser instrutor, era só adquirir conhecimento. Muito bem. Eu tenho orgulho também de dizer que nós implantamos a disciplina de passageiros especiais na aviação. Foi exatamente no ano de 2003, que hoje, inclusive, é uma resolução da ANAC, que, inclusive, quando eu entrevistava meu grande irmão Humberto, que eu conheci praticamente em 2007, se não me engano, conheci em 2007, depois ele vai se apresentar para vocês, na sexta-feira tem a história dele, e todas essas 25 histórias de pessoas maravilhosas que eu vou contar aqui, a partir de hoje, todas elas eu passo na vida delas em algum momento. São amigos, são parceiros. Muito bem. Esse processo fez com que eu começasse a fazer parte, em 2007, do processo seletivo da TAM. Então, por algumas seleções, algumas bancas de seleção, eu fiz parte, junto com uma selecionadora chamada Luciana,
minha amiga Luciana, que hoje é gerente geral de comissários de recrutamento e seleção da Azul, que foi quem me recrutou lá em 1996 para ser carregador de mala. Tenho uma gratidão enorme por ela, porque toda vez que eu falo dela, foi graças a ela que eu estou aqui hoje. E esse processo aconteceu, eu comecei a fazer parte dos processos seletivos e comecei a ficar indignado, incomodado com alguma coisa. Lembre-se, até então, já é o ano de 2007, eu não tinha faculdade ainda, eu não tinha graduação, não tinha nada, porque eu deixei meu sonho de engenheiro do lado. Eu estava só focando em entrevistas, né? Na parte de desenvolver meu lado como professor, como instrutor. O tempo foi passando, eu comecei a ficar incomodado com a quantidade de candidatos que chegavam para uma entrevista na TAM e eram reprovados. Era coisa de 60, 70 pessoas para se aproveitar um. Números que hoje ainda são assim, lamentavelmente. Muito bem, o processo foi acontecendo, eu perguntei para essa Luciana por que as pessoas iam tão mal na seleção, e ela virou para mim e falou assim, Scott, porque ninguém ensina eles a passarem na seleção, ninguém prepara eles, as escolas formam para passar na prova na época de AC, depois virou ANAC, e eu falei, nossa, putz, está aí o estalo. Falei, eu vou dar uma palestra lá na escola que eu me formei da BCFly, isso foi em março de 2007, minha primeira palestra teve apenas 5 alunos, e esses 5 alunos voam até hoje, graças a Deus. É minha turma número 1, né? E hoje, depois de 13 anos, eu estou aí na minha turma 302 de um curso chamado Banco e Seleção. Pessoal, 302 turmas viajando por esse Brasil afora, ao longo de 302 finais de semana, em 13 anos. É uma história, não é? Gostou? Descarrega o coraçãozinho aí e chama a gente. Vamos lá. Eu comecei a gostar daquela brincadeira de dar dicas. Eu comecei a gostar daquela brincadeira de ensinar as pessoas a passar na seleção. Então o que eu fiz? Eu comecei a dar as palestras na escola e essas pessoas começaram a ir para a seleção da TAM e da Gol, que eram as maiores empresas no momento, começaram a passar, tiveram seus resultados positivos, ganharam suas asas e automaticamente falavam para os seus diretores de escola. Esses diretores de escolas começavam a me ligar e eu comecei a ser contratado para dar palestras aos finais de semana em grandes escolas do Brasil. E assim minha vida foi de 2007 a 2009, aonde eu entendi que eu precisava de formação, então eu busquei minha primeira graduação de recursos humanos à distância, porque eu não tinha como fazer presencial. Em 2009 eu tomei uma grande decisão, eu já tinha 13 anos da casa, 13 anos na TAM, eu falei assim, eu vou viver de curso, eu vou montar a minha empresa oficialmente, porque era conhecido no começo como Cursos do Scott. Estamos a 25 minutos na nossa live. Fica comigo aí, tem bastante coisa ainda. Então, dos cursos do Scott, eu falei, eu vou criar uma empresa. Nasceu um nome Melhorando Pessoas, que um dia eu conto só essa história. Por que nasceu o nome Melhorando Pessoas? Porque eu entendi que eu podia melhorar pessoas, eu estava melhorando pessoas para entrar nas companhias aéreas. E eu fiz o meu desligamento, fiz um acordo com a TAM, fiz o meu desligamento e montei a Melhorando Pessoas. Nessa época eu já tinha conhecido o meu grande amigo Humberto, que ele vai se apresentar para vocês sexta-feira. Não perca a apresentação maravilhosa do meu amigo Humberto, que assumiu as minhas aulas na época de atendimento a pessoas com deficiência. Ele assumiu as minhas aulas, até porque ele tem a condição de cadeirante, então ele tinha muito mais bagagem para falar do que eu estava falando para esses comissários. E foi maravilhoso, ele dá aula na Latam até hoje, as pessoas amam a aula dele, e se você entrar na Latam hoje, você vai ter aula com esse cara fantástico, que é meu brother, meu irmão. E aí, quando foi em 2009, eu saí, montei a Melhorando Pessoas, o Humberto, de certa forma, me abraçou a causa, a gente ficou junto, trabalhando por vários e vários meses. Nosso escritório era nos cafés dos shoppings, né? A gente tomava café e tomava as decisões. Pegamos um contrato com a Passaredo de 1 ano, foi nosso primeiro contrato oficial como empresa. Ficamos viajando aí todas as cidades que a Passaredo trabalhava. Depois encerrou o contrato da Passaredo, peguei mais um contrato com a Webjet. Viajamos também todas as cidades que o Webjet trabalhava. Ele dava aula na TAM, eu dava minhas palestras, meus cursos. E assim foi caminhando até no ano de 2011, quando eu fui encontrado pela Oceanair Linhas Aéreas, que depois se transformou em Avianca Linhas Aéreas. Me convidaram para assumir o departamento de treinamento de comissários. Eu assumi com todo o carinho do mundo, porque eu pude implantar tudo aquilo que eu já tinha aprendido na TAM, experiência,
o meu know-how, todos os números que eu tinha alcançado na TAM, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de implantar através da bênção e da parceria de duas pessoas fantásticas na Avianca, que foi o comandante Raniero, que hoje voa na Azul, e foi o gerente Cláudio Muniz, que é militar aposentado aí da aeronáutica, no meu grande irmão também. Tenho muito carinho por vocês, foram 4 anos maravilhosos trabalhando por vocês. Pessoal, tenham gratidão na vida de vocês, tenham carinho, falem com as pessoas que um dia deram uma oportunidade para vocês, porque eu tive muitos anjos na minha vida. Se hoje eu ajudo muitas pessoas, é porque eu tive muitos anjos na minha vida que me ajudaram também. Então, se isso faz sentido para você, se essa live faz sentido para você, pessoal, compartilha ela com as pessoas, clica aí no aviãozinho, chama mais gente. Vamos fazer essa minha história aparecer para um monte de gente, para as pessoas pegarem ela como força, como modelagem. Muito bem, foram 4 anos maravilhosos na Avianca. Fiz a minha faculdade à distância de pedagogia, com especialização em treinamento de adultos. Em 2014, fiz a minha formação em coach profissional pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach, coach de vida e de carreira, sempre estudando muito, sempre lendo muito. Sempre vocês vão ter livros perto de mim, eu sempre vou estar numa viagem com um livro. Olha lá atrás o tamanho da biblioteca, cada livro daquele é uma viagem que eu fiz, cada livro daquele é uma viagem que eu fiz ou que eu ganhei, e aí a vida foi acontecendo, a Melhorando Pessoas foi tomando forma. Até então, em 2015, eu tomei 2 grandes decisões na minha vida. Eu já estava casado, eu não falei isso, mas em 2000 eu casei, tive minha primeira filha, a Ana Clara, que hoje está com 16 anos, minha linda princesa Ana Clara. Depois de 3 anos, hoje está com 13 anos, a Sofia, minha outra linda princesa. São as 2 riquezas que eu tenho na minha vida. Em 2015, eu tomei uma grande decisão na minha vida, me divorciei e fui seguir carreira solo. Também saí da Avianca, fiz o meu afastamento da Avianca, minha negociação com a Avianca, para aí sim viver exclusivamente da Melhorando Pessoas. E foi aí que a gente criou o Instituto Melhorando Pessoas, o primeiro instituto de treinamento de aviação que existe, é o nosso Melhorando Pessoas. Uma coisa maior, porque existe um sonho maior que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Tá valendo a pena assistir essa live? Escreve um comentário aí, dá um coraçãozinho, chama a gente. Tenho muito orgulho de hoje ter Instituto Melhorando Pessoas e várias pessoas ao meu lado. Nesse tempo todo em paralelo, Humberto vai contar para você na sexta-feira, mas ele continuou com o Instituto, com palestras de universidade em empresas, e eu fiquei sempre focado com o treinamento de preparação de pessoas. Quando foi em 2015 que eu finalizei aí o processo com a Avianca, eu comecei a trabalhar em casa, solo, igual estou aqui hoje. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista o vídeo dos bastidores da Melhorando Pessoas. Já está disponível aí no YouTube, 750 mil visualizações, bastidores da Melhorando Pessoas. Assiste lá depois. Voltando aqui para minha história, 30 minutos de live e você está aqui comigo. Gratidão, gratidão. Gosto muito de ter vocês aqui comigo. Muito bem. Aí foi bacana porque quando eu decidi me dedicar 100% a Melhorando Pessoas, porque eu me dividia sempre em 3. Eu era instrutor da TAM, instrutor da BC Fly e eu trabalhava com a Melhorando Pessoas. Depois do período que eu fiquei na Avianca, eu era instrutor da BC Fly, eu era Melhorando Pessoas e eu era também o cara da Avianca. Então, peraí, eu não tinha energia suficiente para cuidar de 3 coisas ao mesmo tempo. Então, os resultados eles eram proporcionalmente à minha dedicação. Quando eu tomei a decisão de me dedicar 100% para Melhorando Pessoas, pessoal, eu dei um salto quântico, porque eu sempre coloquei muita energia em que eu faço. O tempo que eu fui do movimento escoteiro, eu coloquei muita energia e fui um ótimo chefe escoteiro e líder. O tempo que eu fui da TAM, eu deixei um legado e uma história. O tempo que eu fui da Avianca, eu deixei um legado e uma história. Por onde eu passei, eu deixo minha marca, um legado e uma história. Então, eu me jogo de cabeça mesmo. E hoje a minha vida é melhorando pessoas, é melhorar pessoas. Então eu falei, eu preciso ajudar mais gente. E como que a gente ajuda mais gente se a gente consegue ir apenas cada final de semana em uma cidade? Meu limite era 80, 100 pessoas por mês. Eu falei, não, eu preciso escalar isso, eu preciso ajudar mais gente. Tem gente que não pode vir até mim. E aí nós criamos o nosso segundo curso. O primeiro curso é o Banco e Seleção, que já está na turma 302, que ele é presencial. E o segundo curso aconteceu, chamado Programa Decolar Online ao Vivo, através aqui da internet, em 5 aulas, toda quarta-feira à noite. Eu treino pessoas de todo lugar do Brasil. Então, isso expandiu mais a Melhorando Pessoas. Isso me deu recurso também e tempo para eu criar manuais.
Todo mundo perguntava, escreve os seus livros, Scott, escreve um livro. E hoje eu tenho 10 livros. Comecei como manual de processo seletivo, depois... E é muito legal a história do manual de processo seletivo, que eu vou contar a história dele para vocês numa outra live. Mas só rapidinho aqui, ele começou de dicas do Scott, arquivos avulsos que eu mandava desde 2009. E eu juntei tudo e virou um livro. Depois tem dinâmica de grupo, ANAC, guia técnico para passar na ANAC, na Azul, na Gol, na Latam, pergunta de português, pergunta de RH. Eu fui criando, né? E tem vários outros aqui dentro, tem alguns já aqui dentro da máquina, no forno para sair. A minha estante da minha livraria vai cada vez aumentar mais. Por quê? Eu entendo que eu trago material de qualidade, material correto, material honesto, por preços honestos, para que você possa estudar da sua casa, com calma e com tranquilidade. Então, viver só da Melhorando Pessoas me deu muitos ganhos. Liberdade para eu poder estar onde eu quero, a hora que eu quero. Trabalhar da minha casa, agora eu estou de polo, mas eu estou de bermuda. Eu estou de chinelo, você não está vendo. Então, esse conforto de estar em casa tem. E tanto é que eu não estou sentindo diferença por ficar em casa nesse período. Porque para mim está tranquilo. Então, foi isso que eu escolhi para a minha vida. Eu sou muito feliz fazendo isso. E eu estou há 5 anos, né? Ah, Scott, mas e a sua formação? Você estudou mais alguma coisa? Sim, em 2017 eu entrei no MBA em aviação. Eu falei, eu preciso ter uma pós-graduação. Vou fazer uma em aviação. Em 2018 eu me formei em MBA em aviação civil pela Universidade de Morumbi. Então hoje eu tenho 2 graduações, 2 pós-graduações por conta da formação de coach. E lá para frente eu quero sim fazer um pouco mais de estudos. Eu quero agora no meio do ano, se tudo der certo, entrar numa faculdade de psicologia. Eu vou sim me formar ao longo de 5 anos. É um processo. Sempre lendo muito, sempre fazendo muitos cursos online, muitos cursos presenciais, muitas imersões. Já estamos batendo aqui 35 minutos de live. Convido a galera, descarrega o coraçãozinho aí, porque esse cara que vocês estão vendo aqui contar a história, sou eu, Alexandre Scott. O Scott nasceu lá quando eu entrei na TAM. Eu tive que criar um nome de guerra. E eu criei Scott. E ele existe há 20 anos. Isso que é muito legal. 23 anos já existe o nome Scott. E aí eu criei disso uma marca. Hoje Alexandre Scott é uma marca registrada. Hoje Instituto Melhorando Pessoas é uma marca registrada. Porque existe a Melhorando Pessoas, que é uma coisa maior. Existe o Alexandre Scott, que faz parte da Melhorando Pessoas. E aí eu quero perguntar para você, e a sua marca? E o seu nome? E o seu legado? Por onde você passou? As pessoas lembram de você como? Com muito carinho? Com muitas lembranças positivas? O que você deixou de marquinha lá nessa empresa? Porque eu falo, por onde eu passei eu deixei marcas maravilhosas. Eu deixei milhares de amigos. Eu tenho amigos espalhados por esse mundo inteiro. Por quê? São mais de 40, 50, quase 50 mil alunos, né? De 40 a 50 mil alunos está nesse bolo. Desde que eu comecei a dar aula, a minha primeira palestra, que foi em outubro de 2000, para 5 alunos lá na TAM, que hoje esses caras são meus amigos até hoje, são gerentes, comandantes de aeronave, são gerentes de aeroportos. Então, talvez eu seria muito negligente se eu esquecesse o nome de alguém aqui, para não falar o nome de ninguém específico. Eu deixo um beijo no coração de todo mundo. Então, eu me considero sim, com toda a humildade do mundo, uma referência na aviação, uma referência em treinamento, um cara assim que deve ser olhado, percebido, copiado, porque tudo que eu fiz até hoje deu certo. Os meus materiais, já estamos quase chegando a 20 mil livros entregues na sua casa, todos eles fabricados aqui, ó, manualmente, com o nosso suor, com muita dedicação. Na minha vida pessoal hoje, eu sou muito feliz. Eu conheci uma outra pessoa maravilhosa, que é a Bárbara. Hoje ela é comissária da Azul, foi comissária da Avianca. Nós somos hoje casados, moramos aqui em São Paulo, aqui pertinho do aeroporto de Congonhas. Ela me ajuda em tudo, é uma parceirona. Obrigado, Bárbara, por todo esse empenho aí comigo, tá nessa caminhada. Um beijo para as minhas filhas, um beijo para meu pai e minha mãe, para todos os meus amigos. Por quê? Porque essa é a minha história. E daqui para frente, o que vai ter? Não sei. Só sei que eu vou viver de melhorando pessoas, com crise ou sem crise. Foi isso que eu estabeleci lá atrás. E graças a Deus estou muito bem. Bem de saúde, bem de espírito. Meu lado espiritual cada vez mais reforçado. Quando eu faço a minha roda da vida, cada vez eu expando mais. Estamos aqui com 36, quase chegando aos 40 minutos para encerrar essa live. Essa é a minha história. E a sua história, qual é? Você também tem que aprender a contar uma história. Para chegar nessa de 2 minutos, você tem que ter uma de 30. Você tem que ter uma de 50. E agora eu vou provar para vocês, para a gente finalizar, e eu abri para algumas perguntinhas aqui. Eu vou provar para vocês por que dá para juntar toda essa história. Essa história toda que você está me acompanhando aqui há 30 minutos, como que eu conto ela inteira se eu tivesse que hoje ser
passar por um processo seletivo. Vamos imaginar que uma empresa aérea hoje queira me contratar para ser um novo gerente de treinamento, um diretor, um supervisor para alguma área. Vamos imaginar que eu tenha que ir lá pessoalmente fazer uma entrevista, ou até mesmo aqui pelo celular, por vídeo entrevista. Como hoje eu me apresentaria para vocês gastando apenas 2 minutos? Como eu conto todo esse pacote gastando apenas 2 minutos? Para isso tem uma técnica, que é a técnica da linha da vida, que eu ensino há tantos anos e eu vou fazer lives específicas dela também. Primeiro eu coloco toda a minha história, e depois eu coloco os pontos marcos, e depois eu falo deles de forma mais sucinta. Eu vou falar para vocês agora a minha história aqui em 2 minutos. E se vocês quiserem cronometrar aí, pode cronometrar. Eu vou ficar próximo desse tempo. Eu tenho um reloginho aqui em cima da minha cabeça. Eu estou em 38 minutos, mas vocês vão ver que eu não vou levantar nem o olho. Eu vou olhar para a tela. E vou fazer exatamente. Eu não vou nem um momento olhar para a tela, porque eu não preciso mais olhar para o relógio. Eu já tenho a historinha na minha cabeça. Então vamos lá. Se eu fosse me apresentar hoje. Valendo! Olá, muito bom dia a todos, muito obrigado por essa grande experiência, essa grande oportunidade nessa entrevista hoje, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Alexandre Amado Maripensa, sou casado, tenho 46 anos e 2 filhas, atualmente moro no aeroporto, pertinho do aeroporto de Congonhas, na região de São Paulo. Muito bem, estou aqui hoje para contar a minha história em 2 momentos. O primeiro momento, onde é o meu momento no ramo metalúrgico. Comecei minha história profissional aos 13 anos como office boy, fui aprendiz do Senai, a maravilhosa escola, fui também auxiliar de produção e finalizei minha carreira 9 anos depois como gerente de qualidade dessa empresa metalúrgica, onde aprendi maravilhosas coisas. Pois ingressei na aviação no ano de 1996 como carregador de mala na TAM Linhas Aéreas. E de carregador eu fui a despachante, agente de aeroporto, em 4 anos eu já era supervisor de aeroporto. Todo esse processo me trouxe uma série de habilidades. Trabalho em equipe, organização, pontualidade, resolução de conflitos, atendimento ao cliente, superação de barreiras. E foi no ano 2000, teve uma outra grande transformação. Me transformei no primeiro instrutor de treinamento da TAM, da história dela, em aeroportos. Viajei o mundo, viajei o Brasil, viajei várias cidades, 78 cidades, mais de 17 países, conhecendo e treinando pessoas. Até que em 2004 me tornei instrutor de comissário e treinei mais uma infinidade de gente. Foram 6.000 agentes, 4.000 comissários, num prazo praticamente de 5 anos. Lá como comissário, instrutor de comissário, treinava focado em organização de documentos e processos, fazendo com que eles se formassem em 90 dias e entregassem eles para as escalas. Foi em 2007 que nasceu o sonho de criar um curso de treinamento. Comecei a dar pequenas palestras, em 2009 fiz o meu desligamento da TAM já como coordenador de treinamento e vivi da Melhorando Pessoas, um projeto grande com a Passaredo, com a Abjet. Em 2011, exatamente, a Avianca me contratou como coordenador de treinamento de comissários. Por lá permaneci mais 4 anos, fiz mais 1.000 comissários formados. Minha formação pedagógica hoje é em RH, pedagogia, MBA em aviação civil e formação em coach. Em 2015, decidi assumir literalmente a minha empresa como Melhorando Pessoas. Exatamente, estou vivendo dela até hoje, muito feliz, treinando mais hoje de 3.500 alunos que estão voando como comissários de voo. Toda a minha experiência organizada em aulas, em processos, em organização. Estou aqui à disposição dessa entrevista para galgar essa posição de gerente de treinamento. Muito obrigado, me coloco à disposição de demais perguntas. Ponto. Fechou. Não sei nem quanto tempo deu, porque eu não olhei o relógio. Se não deu 2 minutos, passou um pouquinho, ficou um pouquinho para baixo, não importa. O que importa é que eu fiz agora um pacotão. Eu dei um gostinho de tudo que eu vivi. Eu trouxe números, eu trouxe qualidades que eu tenho, eu trouxe habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha história. Eu trouxe um gostinho para o cara querer me chamar para uma nova entrevista. Porque lembre-se, de 2 minutos é só para a gente dar um gostinho. Depois a pessoa vai te chamar para conversar com mais tranquilidade e aí sim ela vai destrinchar a sua história. E aí sim eu vou usar toda aquela minha história. Percebe como dá certo? Dá certo, mas existe um treinamento por trás disso. Eu já estou há 13 anos contando essa história. E para quem me conhece, já ouviu essa história, sabe que eu nunca consigo contar ela 100% igual. Nunca eu consegui contar ela 100% igual. Já tendo feito ela mais de milhares de vezes. Porque a história inteira está na minha cabeça. O que sai da minha boca tem a ver com o meu dia, com o meu momento, com o meu estado de espírito e com a conjugação que eu junto às palavras. Então, se valeu a pena, se vocês gostaram, descarrega o coraçãozinho aí, porque a gente está chegando no final da primeira história de sucesso. A minha história é de sucesso, sim. Eu honro e respeito ela, tenho muito orgulho. Eu espero que quando acabar essa live aqui, você marque muitos amigos para conhecer um cara que pode sim te ajudar a voar.
Eu já ajudei mais de 3.500 pessoas a voarem e eu posso sim ajudar você a voar. Eu falo com todo orgulho do mundo, eu sou o cara mais antigo nesse mercado. Eu sou o cara que começou tudo isso há 13 anos atrás. E graças a Deus vem um monte de gente aí atrás ajudando a fazer isso também, porque eu sozinho não atingo todo mundo. Então, eu me considero sim um profissional de qualidade, ético, verdadeiro, e eu quero transmitir todo esse meu conhecimento para vocês, através de lives, através de dicas, através de materiais. A gente tem uma infinidade de recursos para você ter contato com a Melhorando Pessoas. Se você ainda não recebe nossos e-mails constantes, escreve depois pra gente te cadastrar nesse e-mail, porque domingo eu mandei na caixa postal de quem era cadastrado um e-mail com uma série de links. A gente tem link gratuito no Telegram, no Facebook, aqui no Instagram eu posto diariamente. O nosso canal do YouTube tem 5 anos, olha lá, quando eu decidi viver da Melhorando Pessoas, eu criei o canal do YouTube e já estamos com mais de 500 vídeos, e já estamos com mais de 750 mil visualizações. E você vai me ajudar a bater a meta do 1 milhão de visualizações até o final do ano. Porque a hora que você pegar o link dessa live, você vai compartilhar para 5, 10, 50 amigos. E cada um que assiste gera uma visualização. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se quiserem fazer alguma pergunta aqui da minha história, pode fazer agora. Nós temos ainda mais 5 minutos para encerrar a nossa live. Senão, ele derruba. O Instagram derruba a gente. Façam perguntas, escrevam se gostaram. Se gostaram, descarrega o coraçãozinho. Agora não adianta mais mandar para ninguém porque a gente está finalizando. Essa é a minha história, não a melhor, não a pior, mas apenas a minha história. Alexandre Scott, Instituto Melhorando Pessoas, que vai contar outras 24 histórias ao longo desse mês. Amanhã, no mesmo horário, esteja aqui, às 11 horas da manhã, que você vai conhecer a história de um cara fantástico, Fábio Valentim. Hoje voa na Gol. Conheço ele pelo menos há mais de 5 anos. E ele vai contar toda a história dele. E vai contar todos os tropeços que ele deu, todos os problemas que ele teve. E vai ser muito bacana também estar aqui dividindo a tela com meu amigo Fábio Valentim. Perguntem o que vocês quiserem. Se quiserem se cadastrar no nosso e-mail gratuito, depois é só ir lá no site melhorandopessoas.com.br, escreve lá em cima, lá Scott Informa, clica lá, faz seu cadastro, que a partir de amanhã você começa a receber e-mails. São mais de 300 e-mails por ano. Todo dia eu mando e-mail nessa caixa postal. Você não aguenta mais olhar meus e-mails, mas eu mando material, livro, dica, um monte de coisa bacana. E para finalizar, temos a nossa 4ª turma de mentoria. Nem falei na minha história que a gente criou um programa de AD que treinou mais de 1.000 pessoas em 2018 e 2019. E agora temos um programa de mentoria diária que já está chegando a 500 pessoas em 4 meses. Então quem quiser entrar nessa mentoria diária de 30 dias, escreve aqui também que eu tenho um negócio bem bacana para vocês. Quais foram as dificuldades nesse caminho? Foram muitas dificuldades, porque eu vivi várias crises na aviação. Eu nunca vivi uma crise como essa porque ela é única. Mas eu fui demitido atrás, eu vivi várias crises, tive que mandar vários colegas ser demitidos em várias crises, tive que trazê-los de volta, tive muita dificuldade financeira quando eu saí da TAM até entrar na Avianca, que eu pensei que eu ia arrebentar, eu tive muita dificuldade financeira, quase quebrei, porque eu não tinha recursos, eu dependia de contratos e a aviação entrou em crise, eu não fiz um bom planejamento para ter a minha primeira saída, já na segunda, na Avianca, eu fiz um bom planejamento, por isso eu escalonei bastante. Então, muita dificuldade teve pelo caminho, mas todas vivenciadas com muita fé, muita perseverança, muita alegria, muito bom humor e com muitos anjos pela minha história, muitos anjos pela minha vida. Assistam depois os bastidores da Melhorando Pessoas, que vocês vão entender por que a gente faz tudo isso e como a gente faz tudo isso. Tudo aqui é feito unicamente por nós, na unha, um por um. Olha lá a galera entrando aí, Jaci, meu amigo Walter lá do Rio de Janeiro, Marquinhos, que legal. Tem mais perguntas aí pra mim? Mais alguma pergunta que vocês queiram conhecer da minha história? Basicamente eu contei tudo pra vocês em 30 minutos, depois eu resumi em 2 minutos. Não tem mais pergunta? Descarrega o coraçãozinho se gostou aí. Descarrega o coraçãozinho se gostou. Faz mais uma live com perguntas de RH? Vou fazer sim. Eu vou fazer toda essa rodada agora de 25 histórias de sucesso no horário das 11 horas da manhã. E alternadamente eu vou divulgando umas extra da parte técnica à noite. Eu vou divulgando para vocês. Fiquem sempre de olho aqui no Instagram. Todo dia eu posto coisa no Instagram. Pessoal, dá coraçãozinho quando vocês veem uma postagem minha. Qualquer postagem, dá coraçãozinho, porque isso faz com que a gente fique mais relevante, que chegue para mais pessoas. Eu preciso de engajamento, eu preciso que vocês comentem, que vocês falem, tá bom?
quando vai lançar o livro de geografia, logo em breve vai ter um livro de geografia e conhecimentos gerais, não vai ser só geografia, conhecimento de geografia, tá no forno. Vai sair primeiro de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, se bobear, sai até o final do mês. Vamos lá. Você tem dificuldade com português? 500 perguntas de português. Tem dificuldade com RH? 100 perguntas de RH. Vai lá na nossa loja que tem ofertas maravilhosas lá. Eu vou finalizando aqui, para essa live não é objetivo vender nada, é só conhecer a minha história, a nossa primeira história de sucesso. Alexandre Scott, Instituto Melhorando Pessoas, agradecendo todos vocês que estão aqui me assistindo ao vivo e automaticamente que vão assistir ao longo da história. Muito obrigado. Lives de entrevista de inglês? Faremos sim. Tem lá no canal já gravado algumas. Pode ir lá. Tem uma live que eu faço perguntas de inglês em português e inglês com o professor Sacha. Vai lá assistir. Ok? Muito obrigado. Estou encerrando com 48 minutos a nossa live. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão por vocês terem ficado comigo aqui o tempo inteiro. A gente ficou o tempo inteiro com 50 pessoas aqui ao vivo, fora as pessoas que entraram e saíram. E agora esse vídeo vai ser gravado, postado no canal. E eu peço que você compartilhe isso com todo mundo. Valeu, gratidão. Beijo no coração. Essa é a minha história. Amanhã, às 11 horas, estaremos aqui no mesmo bate-canal. 11 horas, entrevista com o nosso amigo Fábio Valentim. Depois tem várias outras. Olha o post aqui que você vai ver várias personalidades aqui. Vai ser maravilhoso. Valeu, galera. Estou encerrando nossa live aqui. Cravado. 50 minutos de live. Esse era meu objetivo. Batemos. Regra, pontualidade, organização, planejamento na vida de vocês. Vai fazer vocês chegarem longe, longe, longe. Qualquer dúvida me manda no meu WhatsApp, manda aqui no direct. Valeu, galera. Obrigado. Até amanhã.